Que bom estarmos de retorno à casa do Pai, a casa material, né? A gente fala, é claro, porque Deus é todo lugar que Ele se encontra. Então, aonde quer que estejamos, nós estamos em contato com Ele, não é? Por isso que às vezes as crianças falam assim, mas cadê a casa de Deus? Então a gente tem que explicar. A casa de Deus é tudo, não é mesmo? Porque se Ele é o Criador, Ele está em qualquer lugar, não é mesmo? Então, olha a nossa responsabilidade. Às vezes a gente fala assim, ai, aqui dentro não posso pensar mal nem nada, né? Lá fora. Não, nós estamos envolvidos com o nosso Deus em qualquer lugar que nos encontremos. Então, os nossos pensamentos têm que estar sempre voltados para o bem, não é mesmo? E hoje, graças a Deus, estamos reunidos novamente para podermos ouvir mais uma vez os ensinamentos e ir crescendo o nosso espírito. Por quê? A gente precisa estar sempre recordando para não esquecer o que nós temos que praticar, colocar em prática para o nosso espírito crescer, não é? Porque às vezes a gente é muito relapsa. Lê, fala, eu vou fazer isso. Daí a pouco, esquece. Poxa, eu li aquilo lá, acabei esquecendo, já pratiquei o ato errado. Não é mesmo? Mas que bom estarmos então aqui de retorno para ouvirmos as palavras que vai ajudar o nosso crescimento espiritual. Não é mesmo? Então hoje nós vamos convidar o nosso colega para fazer a oração de abertura. Nosso colega sonoplasta. Senhor, estamos aqui hoje, nessa manhã de domingo, reunidos em Seu nome, e por esse motivo ficamos muito felizes de estarmos aqui, de podermos sempre ser recebidos por essa casa, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Sempre quando adentramos aqui, nós sentimos as energias positivas, as energias salutares do local. E vamos manter, Senhor, nossa mente aberta, nossa mente conectada, para que a gente possa absorver todas as energias e todas as informações e os ensinamentos da palestra dessa manhã. Vamos serenar nossa mente, serenar nosso coração, refletindo em todas as palavras que são ditas aqui, para que a gente possa, na medida do possível, levar essas palavras aos nossos familiares, levar essas palavras à nossa casa, ao nosso lar, para que todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, que elas possam saber da magnitude de Deus. E aí, então, nós conseguimos caminhar na nossa jornada evolutiva. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. Então, hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso irmão João Altemar. João é do SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec de Jales. E ele que veio nos trazer a lição hoje para recordarmos os ensinamentos. Que Jesus te envolva e que você possa ser iluminado. Boa noite a todos, bom dia a todos, né? Perdão, é que a gente está acostumado a fazer palestra à noite, então a gente chega aqui e fala boa noite, né? Espero que tenham tido uma boa noite de sono, né? E que estejam todos bem. Agradecer primeiro à casa, né, pelo convite, é sempre uma oportunidade que eu tenho de estar mais próximo do Evangelho de Jesus, né? Conhecer um pouco mais e refletir sobre as lições do nosso mestre. Nós vamos falar hoje, né, vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Nesse capítulo, né, é um capítulo pequeno do Evangelho, né, começa lá com o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e parábola dos credores e dos devedores. Como toda lição do Evangelho, começa lá com a parte bíblica, né? E nesse caso não é diferente.
Então, começa lá em Mateus, capítulo 22, versículos 34 e 40, e Lucas, capítulo 6, versículo 31. Então, Mateus, nesse trecho de Mateus, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E em Lucas: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, esta passagem do Evangelho, traz dois temas para nós refletirmos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E nós podemos também encontrar em João capítulo 4, versículo 5, uma outra passagem a respeito desse mesmo assunto. Mas João foi mais incisivo. João, como a gente diria, pegou pesado, João diz o seguinte: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Então, já fica aqui uma dica, um caminho. Deus Pai Criador é o destino de todos nós, através das nossas existências sucessivas, já tivemos muitas e teremos muitas outras existências, através da reencarnação. O nosso destino final é o destino de puro espírito, espírito puro. O nosso destino, então, é Deus, Então, para amar a Deus, nós precisamos primeiro aprender a amar o nosso irmão, o nosso próximo, Eu gosto muito do livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. E lá no capítulo 6 deste livro, nós podemos extrair a seguinte frase: se ainda não sou capaz de crer em Deus, de amar a Deus, posso começar por confiar nele, confiar nos seus desígnios. Então eu tenho que me aproximar de Deus. Deus tem que estar presente em nossas vidas, em nossos pensamentos, À medida em que nós nos aproximamos de Deus, as nossas vidas se transformam. Então, nesse capítulo, Jesus conversando com os discípulos acerca dos sacrifícios exigidos para a implantação do reino de Deus na terra, diz o seguinte: tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante a bênção do sacrifício e as alegrias do trabalho, bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho. Trabalho é uma lei, Meditais nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso?
Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Vaidade, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho. Quanto que isso custa, né? Quanto isso nos tira a paz em nossas vidas. Meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo, né? Nós nos apaixonamos pelas coisas materiais do mundo, sendo que a proposta do Evangelho é exatamente o oposto, né? A proposta do Evangelho que nos lembra que somos espíritos, né? Imortais, e não um corpo de carne, né? Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem que ser perseverante e sem trégua. Então é um convite, né? Jesus falando aos discípulos para que a gente cada vez mais, né, se convença de que as coisas materiais do mundo nos são emprestadas por Deus, para que a gente possa crescer espiritualmente, crescer moralmente, né? E crescer intelectualmente. Então todos os desafios que nós encontramos, seja ele, né, de questões financeiras, questões familiares, questões de saúde, são todas oportunidades do Espírito encarnado, né, para o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. E com Deus, estando com o Evangelho de Jesus, nunca estaremos sozinhos, nunca estaremos desamparados. No capítulo 2 do livro A Gênese, que é o penúltimo livro do Pentateuco Espírita, né? Começa lá com o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, que seria o 4º livro dos 5 livros da codificação espírita, e o último, Céu e Inferno, né? Só para a gente relembrar, a nossa doutrina é uma doutrina repleta de boas bibliografias para as nossas reflexões, né? Hoje em dia a gente rivaliza com o celular, porque é mais fácil passar o dedinho lá na tela, e aí vai um vídeo atrás do outro, e a gente esquece, né, de buscar a leitura edificante, né? A gente esquece que aqui temos o estudo do livro do Evangelho na quinta-feira, como lembrou a nossa irmã, né? Atividades praticamente todos os dias da semana. Então, como bem lembrou a nossa irmã na introdução, na apresentação, né? Buscar bons pensamentos, e através da boa leitura temos a oportunidade de estar com o pensamento elevado. Então, lá no capítulo 2 do livro A Gênese, né, intitulado Que é Deus, né? Não quem é Deus, que é Deus, né? Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre o que repousa a edificação da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais poderosa inteligência humana. O homem não é capaz, né? Se olharmos a natureza, a harmonia do nosso corpo. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se sustente que há efeitos sem causa. Efeito inteligente, causa inteligente.
Observação que o nosso querido irmão Allan Kardec, quando começou a codificação e observava os fenômenos que aconteciam nas reuniões das mesas girantes na França, no final do século XVIII, XIX, né? Então, efeito inteligente causa inteligente. E na sequência ele coloca os atributos de Deus, sem os quais não poderia ser esse ser supremo, né? Deus é a suprema sabedoria, a suprema inteligência. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente, Deus é soberanamente justo e bom, Deus é infinitamente perfeito, Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Então, amar a Deus de toda a nossa mente, refletindo sobre os seus atributos, né? Então, como amar a Deus sem aprender a amar suas criaturas e o próximo, né? Como a gente viu na reflexão inicial, né? Para amar a Deus, eu preciso amar as suas criaturas, né? No item 4 desse mesmo capítulo, né? Temos lá os comentários de Kardec. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, que é o lema da nossa doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Segundo entendia Jesus, né? Pergunta feita a Emmanuel no livro O Consolador. O que devemos entender por caridade? Caridade, será que é somente a caridade material? Caridade, segundo definia o nosso mestre, é tolerância, que é indulgência, e hoje o que a gente mais vê é a intolerância, O contrário de tolerância é a intolerância. Se não torce para o meu time, então não serve. Se não é da minha religião, também não serve. Então temos que aprender a ser tolerantes, benevolentes, ter a bondade, Bondade é o contrário de maldade, O antônimo de bondade é maldade. Então nós temos que buscar a benevolência nos nossos atos e, por fim, o perdão das ofensas, Até porque os outros também têm que nos perdoar, porque sendo eu um espírito ainda imperfeito, buscando a perfeição, às vezes querendo acertar, acabo errando e necessito do perdão das pessoas. Então, tolerância, bondade, perdão. E quando eu posso fazer isso? O tempo todo, em qualquer lugar, na minha casa, no meu trabalho, na casa espírita, mas principalmente no meu lar, com aqueles que nos cercam. Ali eu posso exercitar diuturnamente, a tolerância, a bondade, o perdão. Então eu posso praticar a caridade a qualquer momento. Então quando a gente chega na casa espírita, a gente tem lá o lema, a bandeira, fora da caridade não há salvação, e temos que fazer a nossa reforma íntima. O que seria então a nossa reforma íntima? Não é isso que a gente aprende na casa espírita? É aprender a olhar para dentro de si mesmo e ver como é que estão os meus sentimentos, o que o meu comportamento está despertando no outro, o que o comportamento do outro está despertando em mim. Inveja, Será que eu tenho a inveja do meu companheiro, O que o sentimento dos outros estão despertando dentro de mim? Então é a convivência. A partir do momento em que eu passo a conviver de forma caridosa, com tolerância, com bondade, com perdão com os outros,
né? A convivência vai fazer com que eu reflita sobre os meus atos, sobre os atos dos outros, sem julgar, porque quem sou eu para julgar? Sou o dono da verdade? Né? Sem julgar, mas ter esse olhar, né, caridoso, para que eu possa ir aos poucos transformando os meus sentimentos, para que as minhas ações sejam cada vez melhores. E Emmanuel, na revista O Consolador, de 1954, escreveu um texto, né, intitulado O Próximo. Então, quem que é o meu próximo, né? Então, vamos ver como é que Emmanuel define o próximo. O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se achega mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no campo, no caminho da vida. No lar, é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum, é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública, é o irmão ou o amigo, anônimo, que partilham conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideais que simbolizam nossos instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e ajudar. Olha como é que Emmanuel define, né? Em toda parte, seja lá onde estejamos, encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e ajudar. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servidor. A gente gosta de ser servido, né? É mais fácil, né? E ele continua: auxilia-o com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma coroa incompleta de rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o velho ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau que surge diante do nosso coração, por abençoado de caminho de acesso à glória celestial. Então, quando falamos de reforma íntima, né, quando falamos de convivência, o próximo, né, é a oportunidade que eu tenho de me modificar, de me melhorar, de aferir como é que anda, então, né, as lições de Jesus, as lições do Evangelho, no meu coração, nos meus sentimentos e na minha capacidade de raciocinar. Muito bom, então partindo já para o encerramento, eu vou utilizar aqui um trechinho, né, da palestra proferida por Jorge Elahad. Ele esteve aqui na nossa região no começo do ano passado, mais precisamente no dia 7 de janeiro do ano passado. E ele encerra então a palestra dele com a seguinte colocação. O nosso tema aqui é amar ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né?
E para amar ao próximo eu preciso exercitar o perdão, né? Por conta disso, Jorge Elahat coloca a seguinte questão: quando a gente não perdoa, acontecem 6 coisas diferentes, 6 consequências. A primeira, fica doente fisicamente. Gastrite, dor de cabeça, labirintite, problema intestinal. Cada não perdão tem um efeito diferente no próprio corpo. Tem pessoa que fica de cama, de ódio. Tem pessoa que trava a coluna. Então, quando a gente não perdoa, a gente adoece fisicamente. Adoecemos psicologicamente. Ficamos presos à pessoa, lembrando o tempo todo, congelado no tempo e na história, naquilo que aconteceu. O que é pior, ficamos amargos. E ninguém quer conviver com pessoa que só reclama, né? Repete sempre a mesma história, torna-se uma pessoa difícil de conviver. Essa experiência toma conta da cabeça dela, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Olhar ou ter gratidão por aquilo que nós já temos, por aquilo que nós já conquistamos. Olhar o meio copo cheio, não a parte que está faltando, o meio copo vazio, né? Não ser aquela pessoa que só reclama. Procurar, então, uma fala consoladora, né? Terceiro, adoecemos emocionalmente. Passamos tanto tempo pensando no passado que não vive o presente. A pessoa nunca está presente nas situações. Não vive o hoje. Os dias são curtos porque a pessoa carrega essa carga o tempo todo. Então adoecemos fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. E 4, adoecemos espiritualmente, adoecimento espiritual. Fica pensando tanto na mágoa, no ressentimento, que atrai espíritos que estão na mesma vibração. Vai morar na sua casa, dorme com você, almoça com você, toma café com você e transmite para você todo o sentimento de tristeza que está sentindo. Ganha uma obsessão por um processo de não perdão. Isso é fato, né? Não são os espíritos que vêm até nós, somos nós que atraímos através dos nossos pensamentos. Bons pensamentos atraem bons espíritos. Maus pensamentos atraem irmãozinhos nossos na mesma vibração. Então a importância, né, de manter o pensamento elevado, de vir à casa espírita, participar das atividades, porque quando nós estamos aqui, o pensamento é vertical, né? É verticalizado. Quinta consequência, a consequência da reencarnação. Não perdoando, existe uma chance muito grande de renascer na sua família. Essa pessoa que você não perdoou, existe a chance de nascer na sua família. É muito ruim ter um inimigo dentro de casa. Alguém da família de convivência difícil. Aquele aí que você pensou agora, né? Mas não é assim? Mas eu costumo dizer que são os nossos professores. São eles que vão testar a nossa paciência, né? São eles que vão testar a nossa capacidade de perdoar. Né? São esses de convivência difícil, porque é fácil conviver com aquele que, né, que nos acolhe, que nos serve, né? Quando a gente tem que servir, é mais difícil. E por último, né, também relacionado com a reencarnação, tem uma coisa pior do que um desafeto ou um inimigo nascer na sua família. É você nascer na família dele.
nascer com pessoas que você não conhece, e o único que você conhece é um inimigo do passado. Esse não perdão te trouxe uma ligação tão grande que vocês se ligam e se arrastam, né, para outras existências e dificultando o nosso caminho. Então, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, né, é um desafio para todos nós, mas é o remédio que eu preciso para a minha existência, que eu preciso aprender, né? Então, por isso que às vezes eu tenho que estar aqui na frente falando, porque quem mais precisa do que está sendo dito sou eu, né? Então, é como se eu estivesse numa UTI, né? Então, você vai lá na frente para falar, para ver se você aprende, né? Então, que Jesus, nosso mestre e irmão, possa permanecer em nossas vidas, os bons espíritos, os espíritos superiores que coordenam essas atividades da casa, possam estar conosco hoje e sempre.